Quantos livros você leu no ano passado? Tá difícil encontrar um tempo para ler? Então fica ligado nas dicas de leitura do nosso Clube do Livro. Achando o livro certo, rapidinho você vai encontrar uma horinha na sua agenda. Está no ar o Educação. Meus convidados são o ator, escritor, contador de histórias premiado José Mauro Brant, o crítico literário, professor, roteirista, escritor premiado Flávio Carneiro e a editora de livros da editora Rocco, Paula Drummond. Muito bem-vindos ao programa. Mauro, vou começar com você. Zé Mauro, como é que você prefere que te chame? Como você quiser, Zé Mauro tá Zé ótimo. Mauro. Zé Mauro, qual é o livro que você trouxe pra gente? Um livro que você escreveu. Bom, eu trouxe de propósito esse livro aqui que chama-se Enquanto o Sono Não Vem. E ele, na verdade, é uma coletânea de contos populares, contos, narrativas populares, cantos. É um livro que ele junta narrativas que, na sua origem, trazem música para ajudar a narrar. Que, na verdade, é o que eu mais pesquiso. Exatamente. Música você é um pra pesquisador contar. nessa área. Sim. Então você levantou uma série de histórias, inclusive bem brasileiras. Sim, todas. E mistura essas histórias com música. Como é que é esse trabalho? Pois é, na verdade tudo partiu de um espetáculo que ele estreou exatamente há 20 anos, chamado Contos, Cantos e Acalantos, que já era uma coletânea dos contos que eu tinha recolhido nos meus primeiros anos praticando a arte de contar histórias, né? Que desde 93, por causa do projeto de leitura do ProLer, inclusive nosso amigo Flávio aqui, nós nos conhecemos nesse projeto. Da Biblioteca Nacional. Exatamente, que é um projeto que eu trabalhei 7 anos. Quer dizer, ali eu fui um pouco seduzido por esse tema da leitura. Então isso me fisgou de uma forma que até hoje todos os meus trabalhos, sendo em teatro, sendo em educação, sendo em literatura, tem esse viés de estímulo à leitura, né? Quer dizer, então eu faço muitas oficinas com professores de técnicas, ferramentas para você ser um mediador de leitura, né? E esse aqui, digamos que que é super importante. Muito Não é só importante. simplesmente você pegar o livro e sair lendo, né? Exatamente. Tem toda uma técnica. Exatamente. Como para qualquer profissão. Exatamente. E são técnicas que são muito conhecidas e exploradas mundo afora, né? Quer dizer, a gente viaja muito pelo mundo em festivais dedicados só à arte de narrar, que são escritores, atores, pessoas que têm um repertório de histórias e que têm a arte da fala, né? A arte da oratória, a arte... Né? Então, na verdade, tudo parte daí. Depois desses primeiros anos contando histórias tanto literárias como populares, eu recolhi algumas histórias que foram me chegando nesse tempo e fiz esse repertório que, para mim, seriam como se fossem as histórias que a minha avó contava. Todo contador de E para história. horas de dormir? Porque sugere isso. Claro. Sugere isso. Não, eu acho que Enquanto o Sono Não Vem fala um pouco disso também. Deixa eu até mostrar aqui mais um livro. Peraí. Que, na verdade, meu primeiro livro foi esse aqui, Acalantos, que é uma pesquisa sobre cantigas de Niná, que foi ilustrado pelo Ziraldo. Então, esse tudo partiu desse tema. Então, das cantigas de Niná, eu fui passando para os contos. E sempre descobrindo que nos conteúdos da cultura popular existem temas, às vezes, assustadores, medonhos, que estão ali sendo mediados numa linguagem simples para a criança. Então, toda a história da tradição oral, ela é, de certa forma, uma inauguração de alguma coisa que a criança está vendo pela primeira vez do mundo. Não só as coisas e que boas. existe e que ela vai ver. Exatamente. A gente já conversou, eu já conversei aqui em alguns programas, já recebi a Benita Prieto, que nós conhecemos, nossa amiga em comum, e ela fala muito isso, quer dizer, e a gente já falou de princesa também, já falei com a Paula aqui sobre princesas, e aí muita gente falando, poxa, mas a princesa não é legal, porque fica aquela coisa do príncipe salvador. Como tudo tem seus lados, né? Claro. Tem o lado bom, tem o lado ruim, tem um lado mais ou menos. Então, a Benita é uma pessoa que fala das princesas, que também estão inaugurando essas histórias de princesas, algumas fases da vida da menina, da vida da mulher. Claro. E aí você está trazendo isso, você está dizendo isso. Desses contos que você escreveu nesse livro, quais são, assim, os mais impactantes que você disse? Poxa, tem uns que dão medo. Digamos assim... Bom, primeiro que eu reescrevi, né? Recontei essas histórias. Ele é um livro de coletânea de tradição oral. Então, eu sou responsável pela escolha. E também por
por essa transposição do escrito para o falado, porque o meu trabalho é primordialmente o falado, o ao vivo. Eu sou um mediador de leitura. Eu vivo disso há muitos anos, de ir nas escolas e fazer esse elo entre o livro e o ouvinte e o leitor. Porque eu acho que o livro sozinho, né, ele pode ser incrível, super bem escrito, mas se a gente não souber apresentar esse livro para os novos leitores, Sim. ele vai continuar ali na estante, quietinho. Quer dizer, então eu acredito muito na força da arte como promotora de leitura. Então a gente puxa essas histórias do fundo do baú e dá uma nova roupagem. Mas não significa que a gente vai modernizar a história, colocar psicologias modernas. Não, porque o contador de história, ele inclusive é um portal do tempo, né? Exato. Porque tem um respeito ao que foi criado. Exatamente. Né? Então nós, na verdade, somos um portal que estamos escolhendo histórias de diversos tempos. E assim é esse livro. Então aqui nós temos histórias orais que são ouvidas até hoje, como a gente tem histórias muito primitivas, antigas, como, por exemplo, o romance de Eredegalda, que é a triste história de Eredegalda, que é um romance, mas não um romance literário, né? Porque o romance tem várias acepções. O romance é um tipo de narrativa em versos que remonta lá do românico, do romanço, da língua romance, que era a língua vulgar latina falada no Império Romano nos seus últimos anos. Dessa língua nasceu o espanhol e o que fez essa língua seguir até hoje foram essas narrativas cantadas, narrativas rimadas. E até hoje essas narrativas estão vivas na voz dos contadores, né? Tanto no Brasil como no mundo todo. E essa, como você pediu a história mais impressionante, é uma história que gerou uma polêmica enorme nos últimos 3 anos, porque é uma história que fala de um tema muito tabu, que é o incesto. Então é a história de um rei que tenta casar com sua filha e ela diz não. E porque ela disse não, ela é presa em 3 torres, sem comer nada, sem beber água. Então é assim, a crueldade é imposta às mulheres que dizem não. Você acha que isso é atual ou é primitivo? Quer dizer, Nossa. Então, assim, na verdade, é uma história que está trazendo uma coisa que é muito atual, né? Assim, a gente pode citar Marielle, a gente pode citar tantas mulheres que apanharam, que morreram porque dizem não. Então, essa é uma história que gerou muita polêmica, porque a internet... E fala também de um assunto que é pouco falado, né? Que as pessoas têm medo de falar, porque, claro, que toca no âmago das famílias e ninguém quer olhar para si, é difícil. Lógico, né? claro. Que, né? que é essa questão do abuso, Exatamente. que tem que ser falada, tem que ser dita. E do abuso nas relações de poder. Porque Sim, quando a gente uma relação fala de poder. que é um rei que queria casar com a filha, ele não é só o pai, ele é o rei. Ele é o rei também. Não é? Então, quer dizer, essa coisa do abuso nas relações de poder, eu acho que é um grande tema da atualidade, né? A gente vê na igreja, nos esportes, em todos os lugares, a gente está vendo a todo momento, a todas as horas, esse assunto vindo à tona nos noticiários. Então, será que não é melhor a gente preparar as crianças que vão poder entrar em contato com esses temas pelo noticiário? Será que a gente não pode... protegê-las. E a gente, quando a gente dá informação para elas e diz, olha, você pode falar, você pode dizer não. É como uma vacina que usa o próprio vírus para te imunizar. Exato, não é? exatamente. É assim, a história é isso, ela é uma pequena vacina. Você vai ficar com medo, você vai ficar chocada, porque as histórias não são só para você ficar feliz, para você rir. Muitas histórias, até hoje no cinema, na novela, você chora num bom filme, né? Quer dizer... Gente, vem pra cá, vem pra conversa, porque exatamente são essas histórias. A gente estava falando, Paula, eu acho que já editou, a Rocco já editou livros sobre suicídio, a gente conversou sobre isso aqui. Quer dizer, antes não podia se falar sobre suicídio, não pode, que você está incitando. Não, você está esclarecendo. Então, uma coisa que é o fato... Pode falar. Não, você está trazendo o assunto para discussão. Eu acho que tanto os livros quanto o audiovisual, né, que hoje estão tão ligados, por exemplo, o suicídio, a gente já editou, que me vem aqui à mente, pelo menos 3 livros que tratavam da dobradinha depressão-suicídio, e a gente teve aquela série 13 Reasons Why, né? Acho que ficou aqui 13 razões por quê, uma coisa assim, que também falava do mesmo assunto. Então, assim, acho que os jovens hoje estão tendo uma gama, né, de objetos de arte que ajudam ele a lidar com temas tão sérios e tão
frequentes, infelizmente, na juventude, mas por um lado do entretenimento, do lúdico. Então, isso é muito importante. Isso é muito bom. Essa questão da identificação. Poxa, eu não estou sozinho nessa. Não sou eu apenas que penso em me matar. Né? Outras pessoas já passaram por isso. E como é que elas... Qual é o resultado disso para a família dessas personagens, né? Qual é o resultado disso para a amiga dessa personagem? Ou se ela chegou se ela não cometeu, né? Qual foi a reviravolta? Como ela superou esse momento? Flávio. O que eu ia falar é o seguinte, é que tem uma outra questão aí, que é o olhar que as pessoas em geral lançam sobre a literatura como se fosse só fosse conteúdo. Na verdade, isso é muito ruim para quem escreve e para quem vai ler. A literatura é forma, é um modo de contar que importa. Então, durante muito tempo, eu acho até hoje, esse caso do Zé Mauro é um grande exemplo, as pessoas começaram a ler dizendo, esse tema não pode para história, para criança não pode ter esse tema. A gente está cansado de ver os temas mais escabrosos nos contos de fadas. E música de niná, gente. Música de niná e tudo. Mas as pessoas esquecem um pouco isso. E isso é uma forma muito perigosa de censura. A censura sempre trabalhou assim. A censura nos tempos de ditadura, ela sempre vai pelo conteúdo. Fulano falou disso, pronto. Quando, na verdade, o contador de histórias, seja ele um narrador oral, seja ele escrevendo, ele trabalha com forma. É o jeito de contar que vai fazer a diferença. Mas me mostra o teu livro, porque esse programa passa muito rápido e eu quero mostrar o livro também que a Paula trouxe. Mostra a capa primeiro. Para escolher. É um livro que você escreveu. Isso. Então, esse livro, A Distância das Coisas, ele ganhou um prêmio Barco a Vapor, o prêmio Jabuti, e é uma história de um garoto de 14 anos. Tem muito a ver com isso, porque fala um pouco da perda, né? Da morte. Então, você pode falar de morte para a criança. Então, o garoto tem 14 anos, ele não conheceu o pai, que perdeu o pai muito cedo, morreu, e ele foi criado pela mãe. E quando começa a história, ele recebe a notícia de que a mãe também morreu. E quem vai criar ele agora é um tio, o irmão da mãe, e que diz para ele que ele não pode ir ao enterro da mãe e não permite que ele vá visitar o túmulo da mãe. E ele pergunta por quê, e o tio diz, porque isso não é coisa de criança, né? Isso não é ambiente para criança. Ele é um menino que adora imaginar, que ele vive muito pelo imaginário, né? De contação de histórias e tudo. E ele imagina, então, que o tio está mentindo para ele, que a mãe está viva, aconteceu uma coisa muito ruim com a mãe, e ele vai, então, investigar. É quase que uma história de detetives, é isso que eu queria criar. Queria contar uma história de detetive na ótica de uma criança de 14 anos, uma história de investigação, né? Que é uma linha que eu adoro. Eu tenho uma série policial publicada pela Rocco, né? E tem outros livros policiais, né? Digamos, para jovem adulto ou para adulto. E queria fazer do ponto de vista da criança. E fiquei pensando, o que ele poderia perder que ele precisaria recuperar? E pensei, a mãe. Né? Então, fiz toda a coisa em cima de alguém que vai recuperar alguma coisa perdida e vai investigar sozinho. Na verdade, ele tem uma amiga da idade dele que vai ser meio uma assistente, né? Meio Sherlock Watson, assim. Legal, diferente. E é narrado do ponto de vista dele. Né, que é um desafio, isso que eu estava falando agora. É um desafio, modo de contar, é um desafio. Né, é um desafio. Porque escrever em primeira pessoa é um desafio. É o que eu sempre faço, meus romances de adulto também são em primeira pessoa. Tem a Ilha, que é um monge franciscano no futuro, tem um sequestrador, cada livro é uma coisa. E eu queria ter esse desafio de escrever. Tem um que é narrado por uma sereia, um infanto juvenil. Também bacana, as sereias contam história. Olha quanta história bacana aí que de repente você está perdendo, tanta coisa, né? E hoje em dia com o Google a gente pode pesquisar o tema. Né? Acho que sai fácil aí um monte de... Não é, Paula? Eu acho que pesquisando pelo tema, não sai um monte de título assim pra gente? Eu acho que hoje a gente tem muitos caminhos, né? A gente tem os booktubers aí no YouTube. Sim, maravilhosos. A gente tem inclusive os livreiros, né? Que você pode chegar em qualquer livraria e pedir sugestões com base
no que você se interessa. Então a gente tem muitas formas de chegar a histórias legais, eu Os acho. booktubers são maravilhosos. A gente já teve aqui alguns, poxa, Ah, eu adoro Rafa também. Fustanho. Eu não quero ficar falando o nome de muita gente, porque senão eu acabo vai esquecer esquecendo alguém. alguém. E aí acabo sendo injusta. Mas assim, o pessoal muito bacana tem lá no canal, enfim, dá pra pesquisar bastante. O que você trouxe, Paulo? Porque aí depois a gente mistura tudo a e fala gente sobre mistura tudo. vida. Então, eu trouxe 2 livros aqui, porque eles tratam de assuntos, de certa forma, semelhantes. Eu acho que é muito legal para se ler em família. Esses 2 livros são para crianças menorzinho do que a idade dos outros 2. O primeiro é o Galo Gago, escrito pelo Antônio Carlos Sequim, né? Membro da Muito BL, lindo, poeta. muito lindo. E é ilustrado pela Clara Gavilã, que também é uma super ilustradora. E ele conta a história de em versos, ele conta a história de um galo, que é gago. E o problema é que à noite ela precisa que o galo cante para ela ir embora. Então, fica aquela situação, o galo está sob muita pressão, ele não consegue cantar. Então, os bichos da floresta se unem para resolverem juntos, né, esse problema para o dia raiar e para a vida começar, a vida dos bichos começar. Então, esse é o primeiro livro, E inclusive... esse eu achei muito legal. fantástico, porque a criança é tão pressionada hoje, né? Sim, Assim, sim. dos resultados que ela tem que dar. Isso é o problema. E esse livro ele fala tanto literalmente da gagueira, quanto de qualquer insegurança, né? Ele até foi premiado, ele ganhou o selo Cátedra Unesco, que é um selo que o pessoal que tem um grupo de pesquisa na PUC de literatura infanto-juvenil dá. Então a gente ficou super feliz. Ai, que legal. Porque, de fato, ele fala sobre insegurança de maneira geral e também da união de todos os bichos se reunirem para resolver o problema do colega, para dar mais segurança para esse colega. Então é muito legal. E é mais ou menos nesse mundo também que vem aqui As Aventuras de Mu, um extraterrestre na escola, que é um livro que foi escrito e ilustrado pela Paula Brown, que é uma super autora de livro infantil. E ele conta a história do Mu, que é um ET, e caiu na Terra. E aí uma professora estava passando pela rua, catou o Mu, falou, vamos estudar. Só que ele chega na escola e ele percebe que ele não sabe ler do jeito que as crianças da Terra sabem. Porque ele lê de cabeça para baixo. Tanto que se você for ver na capa, o Mu, ele pode ser lido assim, mas ele também pode ser lido assim. Ai, que bacana. Então, ele é um menino que ele fica um pouco inseguro, mas ele logo faz amigos. E aí ele vai percebendo, ele e os amigos dele da Terra vão percebendo que se um aprender o jeito do outro, todo mundo fica mais feliz, todo mundo consegue falar das mesmas coisas. Então, são livros sobre inseguranças e sobre a diferença e sobre um grupo tentar abraçar quem está passando por essa dificuldade para conseguir ver que tudo tem jeito na vida, que as inseguranças têm jeito com a ajuda dos companheiros, com a ajuda da sociedade, com a ajuda dos colegas da escola. Então, são livros que podem abrir uma discussão em casa. O Mu, por exemplo, no caso do Mu, até sobre dificuldade de escola, dislexia. Então, é isso que eles estavam falando. É mais do que só o livro. Como é que a gente está contando? O que a história desse livro está abrindo? O que a gente está discutindo a partir dessas histórias? Isso para livro infantil, juvenil, isso é muito importante. Eles estão criando quem são, estão criando identidade, estão criando visão de mundo, estão criando até a ideia de como lidar com a vida e lidar com a sociedade. Então é muito importante que a gente tenha essas histórias para mediar esse encontro, para não ser tão impactante, tão chocante, porque a gente sabe, né, como viver Nossa. em sociedade consigo mesmo é difícil. É A difícil. questão da pressão é talvez o maior problema que a gente vivencia hoje, né, com as crianças, com a educação, porque já é uma competitividade tão forte que elas passam muito rápido pela infância. Sim, Né? sim. De vez em quando a gente tem que trazer, falar assim, você é criança, né? São as agenda, músicas, cheia de compromisso, tudo, né? O inglês, a não E sei as o quê, redes a sociais atenção. também que dão uma ilusão de uma vida que não é a vida real, né? É a vida que você publica, né? Entre aspas. E aí todo mundo se compara com os outros, né? Isso é um problema das redes, porque você vê tanta gente feliz e fala assim, eu não tô Eu não tô fazendo assim. tudo que eu poderia estar fazendo, né, nessa vida. Exatamente. Só Como eu tô perdendo. Exatamente. E, na verdade, é uma ilusão, porque a vida real é a vida real.
real. E ainda existe gente que não tem rede social e está aí muito bem vivendo socialmente, né? Sim. Vocês trazem temas muito fortes, que dentro de tantos, eu quero que você fale de outros contos que tem no seu livro, mas você falou da questão do poder, né? Da mulher, do não, do incesto. Você traz a questão da morte, você traz a questão aí da inclusão, que é muito importante. Por exemplo, outro dia eu gravei um programa aqui sobre alergia, e eu não sabia que as crianças alérgicas sofrem preconceito. Olha que loucura! E aí as mães contando como é que é isso. Chegou um alérgicozinho, cuidado. Isso aqui nas festas de criança, na escola. Então, um universo que a gente tem que aprender a lidar mesmo, né? A gente sabe muito pouco da vida. Fala mais algum conto do que você acha assim, interessante, impactante. Claro que você acha todos, mas que você diria assim, em segundo lugar desse livro que você trouxe. Eu tenho um conto que eu nunca deixei de contar. Quase todos os contos desse livro não saem do meu repertório, né? Apesar de que as versões contadas elas já mudaram muito, né? O livro ele fixa, né? E esse livro é de 2003. Então, hoje em dia, quando eu leio ele, eu falo assim, hoje quando eu conto já é tão diferente, né? Mas tem aqui um personagem que eu acho que todo mundo conhece, que é o Homem do Saco, né? Esse aí todo mundo... Sim, tem várias versões. Então tem essa história aqui que é o Canta, Canta Meu Surrão, que é aquele homem que sequestra a menina, joga dentro do saco e toda vez que ele bate no saco a menina canta. E ele leva ela pelas praças. Só que o destino faz com que ele pare de novo na porta da casa da mãe da menina e ela consegue, com a sua astúcia, enrolar o homem, salvar sua filha, encher aquele saco de porcaria para que na próxima praça o homem do saco tenha sido vencido. Falando assim, eu tenho até vontade que você conte. Dá pra contar um pedacinho assim pra gente, alguma história que ele vai falando assim, a gente vai querendo ouvir. Agora, uma coisa interessante que você falou do Homem do Saco, que eu fiz um experimento aqui no Educação, a gente gravou um vídeo há uns anos, dizendo que o Homem do Saco, ele não é bem um homem que aparece feião assim com um saco que vai pegar. Ele pode ser uma menininha loura com um cachorrinho. E eles fizeram esse vídeo no Canadá, mostrando as crianças indo com um cachorrinho. Aí eu combinei com as mães, a gente foi para uma praça, e mães que inclusive falavam, não, meu filho não gosta de cachorro, meu filho tem medo de cachorro, não vai. E aí foi a assistente da gente com um cachorrinho lá, que a gente pegou emprestado para participar. E as crianças indo. Olha, primeiro casalzinho que foi, eu tinha vontade assim, de chorar, assim, desesperada. Então, assim, são contos que levam a gente, de repente, a ter um papo com o filho em casa. Olha, o Homem do Saco, ele existe, mas ele não é bem... Porque, na verdade, o que acontece? Esses personagens também surgem na cultura popular, às vezes, por uma necessidade de você... Porque o medo sempre foi um veículo de manipulação, né? Então, você às vezes fala assim, meu filho não vai lá fora não, que o Homem do Saco vai te pegar. Então, quer dizer, a literatura oral tem a sabedoria implícita de corrigir a ameaça. Então, ele foi ameaçado por o Homem do Saco, a imaginação dele vai querer se vingar disso. Então, esse conto, por exemplo, faz isso. Ele se vinga do Homem do Saco, quer dizer, ele não está aqui para ameaçar, ele está aqui para ser vencido. Quando a gente conta essa história, a gente está vencendo juntos o Homem do Saco. Legal. A gente está no finalzinho, quero que o Flávio fale um pouquinho mais, que o teu livro fala de uma coisa tão importante. Como você, como autor, como pessoa que se inspirou para escrever o livro, como é que você acha que a gente deve trabalhar essa questão da perda com uma criança, com um adolescente? Como é que você se inspirou para escrever o livro? Bom, o tema da morte não era o tema principal. Que me inspirou. Na verdade, o que eu queria mesmo era uma história de investigação. Sim. Eu queria que o menino que lida muito com a sua própria imaginação tivesse que enfrentar algum problema real, né? Porque ele gosta muito de... Por exemplo, eu fiquei pensando do que ele gosta na escola, qual disciplina. E não queria que fosse português e literatura, porque ia ser muito óbvio. Então, eu pensei em geografia, que é o mais próximo que eu achei que tivesse a ver com literatura, porque e a professora dele diz... o que a geografia te ensina? Que as coisas nunca estão no mesmo lugar. Que o fundo dos oceanos, que parece imóvel, está sempre se movimentando. Que até o Everest se move um pouquinho por ano. E mesmo quando você está absolutamente parado, o seu corpo está se movimentando, porque a Terra está rodando. Mesmo morto, você está se movimentando. E o menino pensa, se nada está exatamente no seu lugar, então as coisas que me dizem podem não ser exatamente aquilo que me dizem.
Filósofo. Ele não fala isso é da minha cabeça, mas você deduz que ele fala, ele começa, o livro começa ele falando sobre o arco-íris, que é uma ilusão geótica, o arco-íris não existe, você vê aqui, mas o outro não vê. Ele pensa, mas como é que uma coisa que existe pode não existir? E ele fica falando um pouco disso, e é assim que ele vai lidando com a ideia, não exatamente da morte, mas da diferença que pode existir entre os discursos, as falas, né? O discurso é isso, você não pode fazer, pode ser um discurso que pode ser revertido. Sim. Então, não foi a morte, na verdade, não foi a minha preocupação. Mas você acabou entrando num universo aí que você não esperava. Tem essa coisa quando a gente está escrevendo. Você começa pensando que você vai escrever um negócio, mas a história, ela tem uma autonomia. Os personagens começam a falar com você e te cobrar algumas coisas. Não, sem dúvida. Eles ganham uma certa autonomia. Você tem que pensar até onde você pode dar autonomia para eles, senão você não termina o livro, né? Exatamente. Aí, mas tem uma outra questão que aí eu não posso falar porque é um spoiler, né? Sim, mas é a questão da memória. É muito forte nesse livro. Entendeu? São dois temas parecidos. A da perda, né? Da investigação dele, mas também a questão da memória. Isso aí quem lê vai entender depois por que é importante. Difícil, né, Paulinha? Você ouvir tanta coisa assim, e aí, na hora de publicar, como é que é isso para vocês? Assim, pra gente é sempre muito complicado, porque chegam muitos projetos legais. Eu acho que a gente sempre tem que estar antenado com uma linha editorial, né? Que é mais ou menos as diretrizes que a gente segue de publicação. Eu acho que um bom editor está sempre antenado com o que tá acontecendo no mundo. Sim. Então, a gente até brinca lá na editora que a nossa profissão é saber. Então, a gente precisa saber das coisas para poder localizar e ver como que a gente pode... Eu acho que também tem um papel social, né? Eu sempre falo muito, eu já falei que outras vezes, papel social do livro, né? Da gente pensar qual é a nossa responsabilidade enquanto editor escolhendo obras para a sociedade. Porque a gente está formando crianças também, nós, os educadores, os pais, famílias, a gente está ajudando a colocar aí à venda, ou a disponibilização em bibliotecas, em sala de aula, histórias que podem mudar a vida de uma criança. Eu lembro muito, o meu livro de formação foi Luna Clara Apolo 11. Então, essa história mudou a minha vida. Eu fico pensando, sempre que eu estou avaliando um livro, eu penso assim, nossa, como é que eu posso mudar a vida dessa criança? Como é que a gente pode, porque a gente também não é fechado, a gente pode trabalhar com o autor da história. Como é que a gente pode fazer isso aqui ficar incrível para de fato isso é legal, tocar, né? Tocar e ajudar a ensinar e ajudar a criança a lidar com as questões dela, não esconder o mundo, mas sim discutir o mundo, né? Que eu acho que é o que a gente está mais precisando muito atualmente, discutir as questões e não só esconder ou mostrar de qualquer jeito, né? A gente tem que ser responsável no que a gente está mostrando e é isso que a gente vê quando a gente vai escolher uma história. Muito legal, muito legal. Gente, muitíssimo obrigada pela participação no programa. Parabéns pelas obras e voltem sempre. Sucesso! O nosso programa fica por aqui, mas na segunda-feira que vem tem muito mais, às 9h da noite. Educação, se você não se envolver, não rola. Dias felizes, paz do eu e até lá! Paulo tinha fama de mentiroso. Um dia chegou em casa dizendo que vira no campo 2 dragões da independência cuspindo fogo e lendo fotonovelas. A mãe botou-o de castigo. Mas na semana seguinte, ele chegou contando que caíra no pátio da escola um pedaço de lua e que era toda cheia de furinhos, feito queijo. E ele provou e tinha gosto de queijo. Dessa vez ele não só ficou sem a sobremesa, como foi proibido de jogar futebol durante 15 dias. Mas, quando ele chegou em casa, contando que todas as borboletas da terra passaram pela chácara da Ciaeupídia e queriam formar um tapete voador para transportá-lo ao 7º céu, a mãe decidiu levá-lo ao médico. Depois da consulta, Dr. Epaminondas balançou a cabeça. Não há nada a fazer, Dona Coló. Esse menino é mesmo um caso de poesia. Carlos Drummond de Andrade, tirado desse livro, A Cor de Cada Um.